Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do vestibular 2011 para o primeiro semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 6 da prova da segunda fase. A questão diz assim: duas contas idênticas de massa M e construídas de material isolante estão carregadas eletricamente com cargas positivas de mesmo valor. A primeira conta está fixa no centro de uma circunferência contida num plano vertical. A segunda desliza sob a ação da gravidade por um fio rígido, fixo, com o formato de um arco de 90 graus da circunferência citada. O arco tem extremidade AB, que o segmento de reta que une o centro da circunferência ao ponto A seja horizontal. A conta deslizante parte do repouso da extremidade A para B do fio. Desprezando atritos, fenômenos de eletrização e irradiação eletromagnética e considerando as dimensões das contas muito menores que o comprimento do fio, pode-se afirmar corretamente que... Então, a ideia que o problema trouxe foi o seguinte. Imagine que a gente tem lá uma circunferência, tá? No centro dessa circunferência, mais ou menos aqui, eu tenho a carga mais Q1, tá? E aí, formando um ângulo de 90 graus, tá? Formando um ângulo de 90 graus, eu tenho aqui a carga mais Q2. Só para identificar as cargas Q1 e Q2, tá? Ele disse também que esse ponto aqui é o ponto A, ela vai escorregar nesse sentido até o ponto B, que é aqui. Beleza? Então, o que mais que ele falou? Ele falou que a carga Q2, ela é abandonada. Ela vai sair do repouso. Ó, parte do repouso na extremidade A. Então, eu sei que aqui a velocidade dela é zero. Como ela vai ficar apenas, sofrendo a influência do campo gravitacional, é para a gente desprezar atrito, fenômeno de eletrização, irradiação, então ela vai descer. Quando ela chegar aqui, ela vai ter uma velocidade diferente de zero. Vamos botar assim, certo? Bom, como a gente está falando que a carga Q1 ela é fixa, a gente pode dizer que quando a carga Q2 estiver andando aqui com uma determinada velocidade, ela vai sofrer influência de duas forças, Primeiro, como é um movimento circular, a gente pode afirmar que ela vai ter aqui a influência da força centrípeta. E como é uma carga elétrica, ela vai ter uma influência da força elétrica, tá? Como a gente pode notar, as alternativas, elas estão falando assim, letra A, o tempo de descida do ponto A para o ponto B é reduzido pelo efeito da força elétrica e repulsão entre as contas. A letra B fala que o tempo de descida é aumentado pela força elétrica e o tempo de descida de A para B é inalterado pela força elétrica. O tempo de descida do ponto A para o ponto B é alterado para efeito da força elétrica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou analisar a força elétrica e não a força centrípeta. Para a gente resolver essa questão, eu vou fazer o seguinte. Como a força elétrica ela é radial,
a essa circunferência, a gente pode dizer que nessa superfície aqui, ela forma um ângulo de 90 graus. Então, a gente pode dizer que o ângulo formado pela força elétrica é um ângulo de 90 graus. E aí eu chego à conclusão que o trabalho da força elétrica vai ser o quê? Força elétrica, distância ou raio, vezes o cosseno do ângulo. Como cosseno, né, a gente pode dizer que o cosseno de 90 graus é zero, né? Então, se esse cara é zero, o trabalho da força elétrica é zero, certo? Se o trabalho é zero, ele não vai afetar a velocidade da partícula nem o tempo que a partícula vai demorar para ir de A para B. Entendeu? Então, o que ele diz? Se, né, a gente pode dizer que a velocidade e o tempo não sofre, né, não é afetado, vamos botar assim, não é afetado, a gente pode afirmar o quê? O tempo de descida de A para B é reduzido? Não, ele não vai ter diferença. O tempo de descida é aumentado? Também não. A letra C fala, o tempo de descida do ponto A para o ponto B é inalterado pelo efeito da força elétrica de repulsão entre as cargas. Ó, resposta letra C. A letra D diz que o tempo de descida de A para B, né, é alterado pelo efeito da força elétrica de repulsão. Também não, está errado, ele é inalterado. Então, por isso que a resposta está na letra C, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.